Amém, aleluia, glória a Deus. Sente aí, nesse espírito, que maravilha. Como é bom louvar a Deus. Que bênção que você veio, que bênção que você está aqui nessa manhã. Hoje eu trouxe uma palavra de reflexão e uma palavra de instrução para a nossa comunidade. E se você é nosso visitante, e hoje eu estou vendo que tem bastante gente nos visitando, que bom que você veio. Quem que está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Dá um sinal com a mão, olha ali um senhor, que bênção, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Ó, pai do Cleiton, que beleza, Deus, bênção demais, olá Cleiton, que legal. Se você veio aí, que alegria, eu só vi a mão do pai do Cleiton, tem mais alguém ou não? Acho que não, né? O pessoal já veio, tem mais ali ó, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda aí, já vai receber um abraço aí. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você veio hoje e você é visitante, eu queria te fazer um pedido, que à medida que eu for ministrando aqui, você não se sinta constrangido, tá? Porque essa palavra é uma palavra para a nossa comunidade. Agora, se você é da nossa comunidade, se sinta constrangido, muito. Se sinta constrangida, muito. Então, hoje eu quero trazer um ensinamento que o escritor à carta dos Hebreus falou ao povo e que tem muito a ver com a nossa vida. Hebreus no capítulo 5, a partir do versículo 11. Então se você está aí, acesse aí a palavra. Hebreus 5, versículo 11. O escritor diz o seguinte: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, mas vocês se tornaram lentos para aprender. Começou aqui já, você está lento para aprender, era o escritor dizendo. De fato, embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Mas quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor aqui escrevia para uma igreja, para uma comunidade cheia de dons, cheia de potencial, cheia de energia, mas que era imatura e que não avançava, que não ia adiante, que assim como um carro que fica patinando, gastando energia sem sair do lugar. E ele faz uma provocação pesada, dizendo assim: vocês já deviam ser mestres. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, e aqui, e de novo, me permitam, vocês visitantes, não se sintam constrangidos, mas no nosso meio tem gente que vive em igreja desde que se entende por gente, que nasceu na igreja, que viveu na igreja, que viu os pais na igreja, que foi em escola dominical, que participou de retiro, de acampamento, que já cantou em grupo vocal, que já fez toda a sorte de estudo, de seminário. Pessoas que estão há muito tempo na lida, como a gente diz. Era quase mesmo essa coisa aqui que o escritor aos Hebreus dizia. E ele falava, e se sinta constrangido, você já devia ser mestre. Você já devia ser mestre nos princípios elementares da palavra de Deus. Que princípios são esses? Primeiro, todos nós já devíamos ter entendido que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos para vocês terem os vossos pecados cancelados. Nós já devíamos ser mestres e entender que a nossa fé tem que ser colocada em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus disse que pela graça nós fomos salvos. E isso aconteceu mediante a fé em Jesus Cristo.
Isso não vem de nós, não é dom nosso, é dom de Deus através do seu Filho. Nós já devíamos estar carecas de saber que vai haver justiça nesse mundo. A palavra de Deus diz que porquanto, isso escrito em Atos, Deus estabeleceu um dia que Ele vai julgar o mundo com a sua justiça, por meio de um homem a quem Ele destinou e creditou diante de todos, ressuscitando Ele diante dos mortos. Nós já deveríamos estar carecas e ser mestres em saber que esse mundo não vai acabar em pizza, que vai haver o dia do juízo e que todas as nações, raças, tribos vão ser julgadas diante da régua divina confirmada em Jesus Cristo. A gente já devia estar careca. A gente deveria ser mestre em entender que nós temos que obedecer à palavra de Deus. No Evangelho de João está escrito: se vocês me amam de verdade, vocês guardam os meus mandamentos. A gente já deveria ser mestre em saber que a característica básica de um cristão é o amor ao seu próximo. Não só isso, o amor ao seu inimigo. Porque a gente já deveria ser mestre em entender que o grande identificador de um cristão é o amor. Amor ao seu próximo, amor aos seus inimigos até. Nós deveríamos ser mestres em entender que devemos ser obedientes e humildes e sermos dependentes totalmente de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós deveríamos ser mestres em saber que nós deveríamos viver uma vida de santidade e renúncia ao pecado, que é o que a gente cantou aqui. Sede santos, porque eu sou santo. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantos cultos você já participou e ouviu isso? Quantas vezes você já leu isso? Quantas vezes você já foi ministrado sobre isso? Mas a gente está lento em entender? Porque nós já deveríamos ser mestres nessas coisas. E não só isso. Esses são os princípios elementares que o escritor disse aqui. A gente tem que ficar relembrando vocês sobre os princípios elementares. Mas vocês seriam adultos se vocês pegassem esses princípios elementares e exercessem eles. Porque ele diz que através do exercício constante dos princípios elementares da palavra de Deus, é que eu transformo meninos em homens, meninas em mulheres. Como que a gente faz isso? Não tem segredo. A gente já devia ser mestre em saber disso. Primeira coisa, leitura e meditação na palavra de Deus. 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo diz assim: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós deveríamos ser mestres na palavra de Deus. Quantos anos você tem? 30, 40, 50? Quanto tempo leva para ler a Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia? Nós deveríamos ser mestres. Mas às vezes a gente tem dificuldade de achar um livro bíblico. Quanto tempo de igreja você tem? Quanto tempo você está na casa de Deus e você se diz cristão e quanto que você lê a Bíblia? De boa. A gente já deveria ser mestre. A gente deveria ser mestre em oração. Porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, orai sem cessar. Pô, Deildo, quer dizer que a gente tem que ler a Bíblia e orar? Você é cristão? É sério mesmo? É sério que a gente tem que falar que um cristão tem que ler a Bíblia e orar? É sério. A gente já deveria ser mestre nisso. A gente deveria ser mestre e entender que Deus chamou um povo, chamou uma igreja, que não existe vida desigrejada. Tico ministrou aqui, eu vou reforçar o que foi dito. O mesmo escritor aos Hebreus diz o seguinte: irmãos, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima.
É sério que a gente tem que dizer que não dá para participar de ceia online? É sério, cara. É sério que a gente tem que ministrar dia após dia que ceia tem a ver com comunhão, que é o partir do pão à mesa, que a comunidade se constrói ao redor da mesa, que o teu irmão está aqui, não está online, que não existe abraço online. Não existe isso, é sério, a gente vai ter que pregar sobre isso. A gente vai ter que continuar dizendo que a vida cristã é uma vida de serviço, que é uma vida de diaconia. Pedro diz o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. É sério ainda que você não entendeu que a vida cristã é uma vida de serviço a outra pessoa que não seja você? A gente já deveria ser mestre em entender que cristão genuíno serve aos outros. Que tudo o que você recebeu está num princípio de mordomia. Que a tua vida lhe foi dada para serviço e glória de Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com a glória dele. É sério que a gente vai ter que ficar falando? Vocês já deviam ser mestres nisso. Vocês já deviam ser mestres em saber que nada do que existe em você pertence a você, lhe foi dado. Você tem uma vida que lhe foi dada, você tem dons e talentos que lhe foram concedidos, você tem ciência, você tem dom, você tem imaginação, você tem curiosidade, tudo lhe foi dado. Para quê? Para servir aos outros. Essa é a prática. A gente já deveria ser mestre em saber que a vida do cristão tem que passar por discipulado, que ela tem uma regra. Um pecador cheio de culpa chega até Jesus, é redimido, lavo e salvo dos seus pecados. Para quê? Para iniciar num caminho de discipulado. O caminho do discípulo, o caminho que segue a Jesus Cristo, o caminho que lhe imita os passos, o caminho que leva até mais próximo da perfeição na estatura de Jesus Cristo. A gente já deveria ser mestre em saber isso, mas a gente não é. A gente deveria ter o entendimento de que o evangelho genuíno de Jesus Cristo renova a nossa mente e nos leva numa crescente de evolução humana. Porque aos Romanos diz o seguinte: não se conformem com esse mundo nem com esse século, mas transformem a vida de vocês a partir da renovação da mente de vocês, e só assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. A gente já deveria ser mestre nisso. A gente já deveria ser mestre que nós deveríamos ser generosos. Que aquilo que Deus nos deu não é para nos transformar em acumuladores pão duros, mas a gente deveria doar de coração aberto e genuíno. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: cada um, irmão, dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque nosso Deus ama quem dá com... Quantas vezes vocês já ouviram isso? Se você cresceu em escola dominical, se você foi criado numa família cristã, eu duvido que isso seja novidade para você. Eu duvido. Nós deveríamos ser mestres, mas sabe qual que é o resultado? Distração e lentidão no aprendizado. E é o que o escritor aos Hebreus fala: vocês se tornaram lentos em aprender. E é simples, simples sim, fácil não, mas a gente não pode dizer que é difícil e complicado. A gente está falando de culto de 6 horas, isso aqui está culto de 6 horas, culto de 6 horas. Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente, acho que alguns anos atrás, ou um ano atrás, um ano e pouco atrás, teve um avivamento mundial. O avivamento de Asbury, no Kentucky. Um grupo de alunos da Universidade de Kentucky, lá em Asbury, numa capela, se reuniram para quê? Para orar, para ler a Bíblia e para dar testemunhos. Orar, ler a Bíblia
e dá testemunhos. Sabe quanto tempo durou esse culto? Começou no dia 8 de fevereiro, acabou no dia 24 de fevereiro. E durante esses 16 dias de culto, ininterruptos, filas se formaram de pessoas que vieram de todo mundo para ver o quê? Rodopio, gente, não, para ver um povo orando, lendo a Bíblia e dando testemunhos. E eu assisti vários relatos de pastores de diversas denominações que foram visitar. E todos eles voltaram dizendo uma simples coisa: a atmosfera era diferente. O que eles faziam? Oravam, liam a Bíblia e davam testemunhos. Oravam, liam a Bíblia e davam testemunhos. Simples. Ah, mas tem que fazer alguma coisa? Não, nós já deveríamos ser mestres e entender que nós devemos orar, ler a Bíblia, viver uma vida com Deus e trazer testemunhos à casa de Deus, e a atmosfera se torna santa. Nós já deveríamos ser mestres. Quer ver outro ponto? Nós já deveríamos ser mestres na generosidade. Visitantes, não se constranjam, essa palavra não é para você. Talvez nem deva ir para o ar essa ministração. Isso aqui é para nós. Generosidade. Nós já deveríamos ser mestres na arte de entender que Deus ama quem dá com alegria, de que as coisas vão à frente e uma comunidade prospera à medida que as pessoas se entregam de todo sentido: intelectual, profissional, talento, dinheiro, recurso. No MAP nós nunca forçamos ninguém a fazer nada, e vamos continuar não forçando. Só que nós temos um cálculo médio aqui. O MAP é muito longe dos 10%, mas muito longe. Vocês não imaginam o quanto. Muito, muito. Já falei isso aqui quando a gente fundou o MAP há 10 anos atrás, conversando com outros pastores, eles falaram assim: essa igreja aí não vai dar certo, porque se você não obrigar, a galera não faz. E é verdade. Se der 1%, olha lá. Mas a gente já devia ser mestre em saber, mas não. A gente é lento no aprendizado. Mas o que eu queria, por que eu quis falar tudo isso? Porque a gente corre um risco. E o risco de pessoas que deveriam ser mestres e não são, é que aos poucos a gente comece a ser governado por fracos. Como é que isso funciona? O Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele era um cara meio bravo, assim, meio chateado com o que ele chamava do governo dos fracos. E ele dizia o seguinte: sabe qual que é o problema com os fracos? Primeiro, eles são maioria. E eles têm uma conversa fiada, que é tão forte, que eles desestimulam os fortes. E hoje esse movimento está na nossa sociedade. É assim. É você chegar para o Usain Bolt, que corre 100 metros em 9 segundos e alguma coisa, e você fala para ele: para de correr desse jeito, amigo. Você está louco? Você vai envergonhar o pessoal aí. Olha o Adeildo assistindo você correr aí. Que será da vida dele? Gordo desse jeito, com problema no joelho, ele vai olhar e falar assim: não pode ser assim. Seria você chegar para o Ayrton Senna e falar assim: Ayrton Senna, não corra desse jeito que você corre. Você está louco? Com essa dedicação, com esse trabalho duro que você tem, essas horas de treino, o que será dos outros pilotos? Você está, meu Deus do céu, onde já se viu? Porque você teve condição, porque é melhor você não fazer isso, não. É chegar para os meninos aqui, ó, a galera fala assim: não cantem afinado, assim, pelo amor de Deus, você vai envergonhar aí os desafinados. Você vai envergonhar, nós precisamos deixar vocês mais desafinados, porque senão é muito ruim isso aí. A nossa sociedade está vivendo isso. Por conta dos fracos que se autoflagelam, se autojustificam, a gente tem o governo do fraco.
E Paulo alertou sobre isso, porque Paulo começou e falou sobre quem que eram os fracos. Ele listou alguns. Primeiro, ele escreve aos romanos dizendo o seguinte: mas vocês, irmãos, que são fortes, vocês devem suportar a fraqueza dos fracos. E não agradar vocês, mas olhe bem, Paulo disse o seguinte: irmão, você que é forte, suporte a fraqueza do fraco. Mas ele não falou seja governado pelo fraco. Tadinho dele, então você coloca ele lá, porque não tem como, deixa ele, entendeu? Você pega os desafinados e coloca os desafinados para cantar, para dar um lugarzinho para eles, porque senão eles vão ficar tristes. E aí você começa a reduzir o dom, o talento, a força, a motriz de Deus, e ele fala: não, você suporta o irmão na fraqueza dele. Como é que é suportar o irmão? Você é desafinado, eu vou chorar junto com você. Que tristeza que você é desafinado. Vou te suportar. Vou dar colinho para você, mas cantar você não vai, me perdoe. Porque não é, primeiro, aqueles que estão cantando lá, eles já são mestres em saber também que aquilo ali não é deles. Que eles estão exercendo a mordomia conforme eles receberam de Deus. E outra, se eles não fizerem com esmero e com cuidado, um dia quem deu para eles vai cobrar deles, mas é problema lá do cara, entendeu? Aí ele diz o seguinte: irmãos, não caiam nessa esparrela de ser governado pelos fracos, suportem eles. É um tal hoje, a gente faz assim, eu vou traduzir um pouquinho para a nossa comunidade, me permita, porque nós estamos para viver um novo momento e um novo tempo no MAP, e eu acredito nisso. Nós vamos fazer a agenda, sabe em quem a gente se baseia a agenda? Em quem não pode. Eu vou fazer a agenda para colocar quem não pode para poder. O fraco é que determina a agenda. E no reino de Deus, quem governa a agenda é Deus e a agenda é dele. E você é que tem que se adequar à agenda de Deus, não Deus tem que se adequar à sua agenda. Você faz com o cuidado para não deixar chateado quem não vem, quem não aparece, quem não contribui. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que nós temos que, pelo contrário, nós temos que exercer a correção nessas pessoas. É ser chato? Não. É apontar para as pessoas aquilo que elas precisam melhorar. Esses são os fracos. E eu não estou me colocando como fortão, não. Eu estou me colocando sobre alguém que diariamente chega diante de Deus e: Pai, perdoa pelas minhas falhas, mas me faz cada dia ser mais forte no Senhor, porque eu sou fraco por natureza. Mas eu ouvi de Deus que a força dele se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza, quando eu coloco a minha vida à disposição de Deus. É aí que eu sou forte. E aí há outro tipo de fracos, são os fracos na fé, que diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Romanos: ora, irmão, quanto àquele que está enfermo na fé. Tem gente que tem doença espiritual, doença na sua fé. E esse é aquele que governa os outros pela inconstância e por uma consciência não resolvida diante de Deus. É aquele que ele diz o seguinte, Paulo escrevendo: porque tem um que crê que tudo pode comer, e tem outro que acha que é, e ele fala, e outro que é fraco, acredita que isso aqui não pode comer, isso aqui não pode tocar, e só come legume. E ele diz o seguinte: o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. As nossas igrejas viraram um grande exercício de norma e tabu, não por conta dos fortes, por conta dos fracos. Porque daí o ensino é esse: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Nós estamos numa igreja que não come, não bebe, não pula, não faz nada. Por quê? Porque vai o fraco na fé, que é a maioria, se sente incomodado. Mas a gente não pode ser governado, nós temos que suportar o fraco, mas não ser governado por ele. Nós temos que pegar o irmão e falar: irmão, você é forte, meu querido. Você é forte, não em você, mas em Jesus Cristo. Abandone essa fraqueza, você já devia ser mestre, não seja lento, se coloque como discípulo, comece a governar com força, não fique a vida inteira nessa fraqueza. Seguindo adiante, ele ainda diz o seguinte: tem aqueles que são fracos no contexto dos relacionamentos.
A palavra de Deus, escrita aos Efésios através de Paulo, diz assim: irmãos, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, tire isso do meio de vocês. Antes sejam com os outros benignos, misericordiosos, perdoem uns aos outros, como Jesus os perdoou. Coloque o outro irmão em relação maior do que você. A gente fica, qual que é o governo dos fracos? Uma boa parte das comunidades hoje gastam toda a sua energia. A energia de quem deveria estar pregando, ministrando o evangelho, levando para o conhecimento, trazendo pessoas para Jesus Cristo. A maior parte do tempo ela está administrando picuinha entre os fracos. Irmão, você não pode falar isso do outro irmão. Irmão, você não pode tirar sarra assim. Irmão, você não pode ficar com mimimi. Irmão isso, irmã aquilo, irmã não sei o que, irmãozinho isso aqui e tal. E aí, drena toda a potência dessa comunidade, toda a força que ela tem para administrar, e os fracos governam. Porque tudo é feito em função deles. Nós já deveríamos ser mestres, mas há um antídoto. E é isso que eu queria que você entendesse. Deus chama para o governo dos discípulos. Jesus converte fracos e transforma esses fracos em fortes, em seus discípulos, para governarem a terra, para terem palavra, mas não ao fraco, não ao fraco, ao forte. E qual que é o governo dos discípulos? Como é que essas pessoas têm que se posicionar? E é isso que nós entendemos do nosso novo tempo. Primeiro, discipulado intencional. Seja mestre em saber os princípios elementares da palavra de Deus. Sabe o que falta para você? Exercício. E nós que estamos aqui no MAP, da nossa comunidade, exercício para você essa semana. Tem 2 séries que nós ministramos aqui que você tem que ouvir de novo: Amadurecer e Academia de Discípulos. Amadurecer e Academia de Discípulos. Está no Spotify. Baixe todas as mensagens. Ouça tudo de novo. Porque a palavra de Deus, o governo dos discípulos é feito com aqueles que intencionalmente se colocam debaixo do discipulado de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Timóteos, diz o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os outros. Chegou o tempo de você ensinar. Chegou o tempo de você orar. Chegou o tempo de você restaurar outras vidas. Você já devia ser mestre nisso. Você já devia ser mestre para discipular mais alguém. Você já devia ser mestre para orar para outra pessoa. Você já devia ser mestre para liderar. Você já devia ser mestre para produzir outros discípulos. Nós já deveríamos ser mestres e ter esse discipulado intencional. Outro ponto do governo dos discípulos: instrução bíblica sólida. Persiste em ler, exortar e ensinar. Esse foi o pedido de Paulo a Timóteo no discipulado intencional de Timóteo. Ler, exortar e ensinar. Você vai viver a vida como aluno até quando? Quando que você vai falar assim, passou essa fase, eu vou entrar no discipulado agora. Agora eu vou ler, vou ensinar e vou exortar outras pessoas. Porque a gente já devia ser... O que a gente já devia ser? Instrução bíblica sólida. E vocês são testemunhas aqui. Testemunhas. De que nós sempre dizemos aqui, desde que o MAP existe: sejam literados, leiam a Bíblia. Se algum dia alguém pegar o microfone nesse púlpito e pregar alguma coisa que não esteja na Bíblia, que alguém se levante e confronte como faziam os bereanos. Ler, exortar e ensinar, instrução bíblica sólida. Ou nós vamos ter que passar mais 10 anos tendo que vir aqui e ministrar que a gente precisa ler, que a gente precisa orar, que a gente precisa ser humilde, que a gente tem fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos salvou, que os pecados ficaram para trás, que a gente é nova criatura. Vamos para o próximo capítulo. Por amor de Jesus Cristo, vamos para o próximo capítulo.
Correção e disciplina. Uma vida de discipulado é uma vida que aceita a correção e disciplina. E ontem nós estávamos aqui na oração dos homens e nós fizemos um pacto com os irmãos que estavam aqui. E nós demos liberdade uns para os outros para nos chamar a atenção, a nos corrigir, sem ficar de mimimi. De um irmão olhar para o outro e falar assim, como o Tico falou aqui, irmão, você está saindo aqui da faixa, não vou, cuidado, volta aqui. Tem que ter alguém que te puxe a orelha, tem que ter alguém que te chame e fale assim, acerta a tua vida, meu amigo, acerta a sua vida, minha amiga. Volte às bases, faça aquilo que precisa ser feito e governe. Governe na sua casa, governe no seu negócio, governe na sua vida. Seja o governo de um discípulo. Não seja esse fraco, cresça. Crescimento em unidade e maturidade. Paulo diz para a gente que todos nós temos que entrar no discipulado até que todos nós chegamos à unidade da fé, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a homem de estatura perfeita e completa. A nossa caminhada cristã tem que ser uma caminhada de crescimento, de evolução. Você começou aqui, mas você tem que ir 1 ano, 2 anos, 3 anos. As pessoas não podem olhar a sua vida depois de 5 anos e ver a mesma pessoa. Não podem. As pessoas têm que olhar para a sua vida e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? E aí você vai dizer, eu estou num discipulado intencional com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou buscando a medida completa de estatura de varão e de varã perfeita, de homem perfeito, de mulher perfeita. Eu vou conseguir? Não, mas eu não vou parar, eu vou seguir, porque vai haver um dia que esse corpo corruptível vai ser substituído por um incorruptível. E eu serei tomado de glória, mas até lá a minha caminhada é firme e forte, porque eu já devia ser mestre. Não, eu vou ser mestre. Eu vou ser mestre nos rudimentos, eu vou ser mestre no entendimento, eu vou ser mestre naquilo que deixou, a ponto de eu ler, exortar e ensinar as pessoas que estão à minha volta. Esse é o governo. E o nosso Deus nos prometeu isso. Em Isaías ele diz o seguinte: Ele dá grande vigor ao cansado e ao que está sem forças. Até os jovens cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o governo do forte. É aquele que cai e Jesus fala, não, eu vou arrastando mesmo. Não, eu vou com frio mesmo, eu vou cansado mesmo. Eu vou, porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Em Joel, Deus dá a profecia dizendo o seguinte: irmãos, peguem o arado de vocês e transformem ele em espadas. Peguem o arado e as foices e transformem em lanças. E diga ao fraco, eu sou forte em Jesus Cristo. Transforme o teu trabalho, transforme o teu dom. Ele dizia assim, pegue o teu arado e transforme em espada. Pegue a tua foice e transforme em lança. Todo santo dia nós acordamos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com a oportunidade de fazer alguma coisa pelo reino. Governe. Governe no teu negócio, governe no teu condomínio, governe para o bem do reino de Deus. Nós somos chamados a expandir o reino de Deus, esse é o nosso chamado. Salmista diz no Salmo 18, é Deus que me reveste de força, é Ele que torna perfeito o meu caminho, é Ele que torna os meus pés mais ágeis como os pés da corça, é Ele que me sustenta firme nas alturas, é Ele que treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze.
A força não está em nós, mas nós não podemos ser governados por fracos. Nós temos que pegar fracos, cheios do poder de Deus, transformar em homens e mulheres fortes para a glória dele, para governar, para expandir, para crescer, para um novo tempo na sua vida, um novo tempo no seu ministério, um novo tempo no seu trabalho, um novo tempo na sua vida. Para quem? Para a glória de Deus. É isso que nós esperamos. Efésios, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É Deus que nos enche, é Deus que nos capacita, é Deus que nos prepara. A glória não é nossa, a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos trapo de imundícia. Nós não valemos nada, mas aqueles que não valem nada, cheios do poder de Deus, para que a glória seja dele e não nossa, ele coloca um tesouro em vasos de barro, porque uma hora que o vaso de barro é quebrado, a glória de Deus se transforma e o mundo todo glorifica, e pessoas são salvas, e pessoas são batizadas, e pessoas são curadas, o reino cresce, o reino avança, e o nome de Jesus Cristo é pregado em todo o santo lugar. Miqueias, ele diz o seguinte: naquele dia declara o Senhor, eu ajuntarei os que tropeçam, reunirei os que foram dispersos, e aqueles a quem castiguei, farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, daquele dia e para sempre. Pedro diz o seguinte: e o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouquinho de tempo, ele os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e colocará os pés de vocês sobre a rocha. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que espera a sua vida. Esse é o nosso Deus que conta com você para que o reino seja levado adiante. Esse é o nosso Deus que espera que você seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Esse é o Deus que prometeu te dar força. Esse é o Deus que prometeu te encher. Esse é o nosso Deus que disse o seguinte: se você não tem sabedoria, me peça que eu tenho prazer de dar sabedoria para você. É só você me pedir. E aí, para terminar, Jesus, quando vem a essa terra, ele é levado, ele vai até o templo e dão a oportunidade de Jesus ler a Bíblia, ou ler os livros. E Jesus: eu quero o livro de Isaías. E trazem o rolo de Isaías, e Jesus abre o rolo e começa a ler. E ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para... Presta atenção para que Jesus veio. Falou assim: porque o meu Pai me mandou para... E ele diz o seguinte: a proporcionar a todos os que choram em Sião uma coroa de beleza ao invés de óleo de cinzas. Deus quer colocar alegria na sua vida, a óleo de alegria ao invés de pranto, a um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Olha só que maravilha! Jesus veio para nos livrar da depressão, da ansiedade, de tudo isso. Ele nos falou isso: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Ele nos chamou para isso. Ele nos disse que eu e você seríamos carvalhos de justiça, plantação do Senhor, árvores fortes, que nós reconstruiríamos cidades, que nós pregaríamos e as pessoas se converteriam, que nós oraríamos e as pessoas seriam curadas. Esse é o novo tempo para a sua vida. Nós não seremos governados por fracos. Nós somos fracos, mas pelo poder de Deus nós nos fazemos fortes. E eu queria que você se colocasse em pé agora. E eu quero orar por você. Eu quero fazer um pedido especial aqui. Você já devia ser mestre. E eu quero orar por você, porque eu quero ministrar um novo tempo na sua vida. E eu queria que você viesse aqui na frente. Se Deus falou com você, esse é o momento. Venha aqui. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. E nesse dia Deus
vai distribuir dons, talentos, força. Nós vamos sair daqui fortes para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É chegado o momento, há um novo tempo no nosso meio. E esse novo tempo é Deus chamando e levantando discípulos para governar. Nós vamos para um novo tempo. Se você já devia ser mestre, agora vai ser o momento da maestria, da leitura, da exortação, do poder de Deus na sua vida. Marque esse dia, marque esse dia. Hoje é especial na sua vida, hoje é especial. Marque o dia. E eu vou dizer para vocês que estão aqui na frente, esperem surpresas. Foi o que aconteceu na nossa vida lá em casa. Eu lembro do dia que eu e a Jo fizemos a oração entregando nossa vida a Deus. E nós dissemos: a nossa casa, a nossa vida é governada pelo Teu Espírito. A partir de hoje, nós temos desejos, mas é o Senhor que tem planos. E nós submetemos a nossa vida e a nossa casa ao Senhor. A nossa agenda é Tua, a nossa vida é Tua, nossos dons e talentos são Teus. A partir de hoje, faça como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. E eu vou dizer para vocês, tenha sido a vida mais maravilhosa que um homem e uma mulher podem ter, para a honra e glória de Jesus Cristo. Faça assim com a mão. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe. São filhos Teus, servos Teus. São vidas que vieram aqui porque sentiram a Tua voz, o Teu comando, a Tua instrução, ó Pai amado. E nesse momento, eu te peço que o Senhor anote o voto que é feito hoje. De vidas de homens e mulheres que se coloquem diante da Tua presença, renegam a fraqueza, recebem hoje a força do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, encha cada um deles com poder e glória. Dê a eles cada dia mais a unção do Seu Santo Espírito. Encha eles, ó Pai. Dê visões, dê sonhos, dê formatos. Entrega para eles projetos, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Eu componho por terra, ó Pai, no poder que há no nome santo de Jesus Cristo nesse momento. Que toda armadilha do diabo é colocada por terra, ó Pai. Todo senso de imperfeição, toda a culpa caia no nome santo de Jesus. Eles são Teus. E como filhos e filhas Tuas, ó Pai, eles são cheios do Teu poder. Que hoje haja reconstrução. Que hoje haja renovo. Votos restabelecidos. Que toda a força, ó Pai, e a graça seja dada a eles. Eu te peço, faça maravilhas no meio deles. Reforça, ó Pai, e confirma projetos na vida deles. Dá a eles o Teu poder, a Tua essência, ó Pai. Capacita eles com muito mais dons, ó Pai. Que a dispensa seja cheia. Que a partir de hoje a vida deles impacte em outras vidas. Que a agenda deles seja governada pela Tua agenda. Que os desejos sejam deles, mas os planos sejam do Senhor. E eu peço isso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o poder de Deus nessa manhã, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Uma salva de palmas. Abraça aí, abençoe o seu irmão. Confirma isso na vida dele aí. Aleluia. Há um novo tempo no nosso meio. Há um novo